Você acompanha a partir de agora o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar, que de forma eficaz faz a gestão de 2 canais de comunicação, a rádio e a TV Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável pela pauta e apresentação desta edição, que tem como tema quais mudanças foram essenciais para que profissionais se adaptassem ao rádio de hoje. Antes de conversar com o meu convidado, vou testemunhar que a forma de se comunicar por intermédio do rádio mudou significativamente ao longo dos anos, impulsionada pela evolução tecnológica e pelas mudanças nos hábitos de consumo de mídia. A migração das estações de rádio da banda AM, que é amplitude modulada, para a banda FM, frequência modulada, permitiu uma melhoria na qualidade do som e uma maior fidelidade na transmissão de música e áudio. Outro notável fator foi a digitalização, que permitiu uma melhor qualidade de som e a possibilidade de transmissão de dados adicionais, como texto e imagens. A convergência com a internet permitiu a transmissão de conteúdo de áudio online, os podcasts e o streaming de música, tornando o rádio mais acessível e interativo. O uso de aplicativos e plataformas de streaming, por exemplo, que é o streaming de áudio, permitiram que os ouvintes acessassem conteúdo de rádio em qualquer lugar, a qualquer momento. Esses dados facilmente podemos encontrar ao pesquisarmos sobre o assunto. Mas saberemos com um profissional que passou por todas essas mudanças. Certamente contribui ainda mais para o nosso conhecimento e entendimento. Quer saber quem vai estar aqui em nossos estúdios? Então fique conosco, porque o Comunidade do Conhecimento já começou. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável pela pauta e apresentação desta edição, que tem como tema quais mudanças foram necessárias e essenciais para que os profissionais de rádio se adaptassem a esse novo modo de fazer rádio. É de conhecimento que a tecnologia permitiu também uma maior interatividade entre os ouvintes. E as estações de rádio, neste caso, têm que estar aptos, ou as pessoas que fazem rádio têm que estar, de certa forma, em sintonia também com o ouvinte. Os recursos, como comentários, mensagens, compartilhamento de conteúdo nas redes sociais, você tem que entender, senão vai ficar bem complicado. Essas mudanças permitiram que o rádio se adaptasse às novas tecnologias, bem como aos hábitos de consumo, mantendo sua relevância como meio de comunicação de massa. Para falar sobre o impacto que essas mudanças provocaram no profissional de rádio, convidei um comunicador experiente, muito respeitado na imprensa maringaense. Estou com ele aqui, que é o meu querido Edson Valério. Muito obrigado pelo convite, Val. Obrigado pelas palavras. Rádio. Quando você pega para colocar na ponta da linha, você diz, meu Deus, muitas pessoas hoje, o que é o rádio?
O rádio é aquele veículo que vem desde os primórdios, se adaptando a tudo que veio de tecnologia. Quando a televisão surgiu, acabou o rádio. Continuou. Quando chegou a internet, acabou o rádio, continuou. E a internet, de uma certa forma, Val, ela chegou e deu ao rádio a tecnologia que faltava para que ele pudesse marcar presença também no vídeo. Hoje é muito comum você encontrar estúdios de rádio onde você assiste os comentários, onde você vê o apresentador fazendo o programa, com exceção do YouTube, que, devido aos direitos autorais, não se pode colocar o rádio ao vivo no YouTube por causa da música. Mas apenas com uma entrevista no podcast, o rádio fez o quê? Se adaptou. Então, hoje, o rádio, mais do que nunca, está presente na vida do brasileiro, do cidadão mundial. E eu coloco do Brasil, que continua tendo, no rádio, um dos veículos de maior confiança. A televisão é um veículo de confiança? Sim, é de confiança. A televisão leva ensinamento. Você tem aqui na TV todas as informações que você precisa para aprender coisas novas. Conhecimento é vida. Sem conhecimento, você não chega a lugar nenhum. Eu sou da época do rádio que você tinha que chegar mais cedo do seu horário de trabalho para, junto com o discotecário, que era um funcionário da empresa, irmos preparar a programação. Depois ia com a telefonista ver quais os pedidos principais daquela manhã ou daquela tarde ou daquela noite, preparar a programação para aquele momento. Isso. Você estava no ar, o ouvinte entrava ao vivo, era diferenciado, era o locutor, você tinha o técnico, às vezes o sonoplasta fazendo alguns efeitos, o discotecário, o faz-tudo, que era aquele que ia para a discoteca, buscava uma música nova, trazia um disco novo. Muitas vezes tínhamos como tecnologia os mini-disques, pequenos discos, ou então a fita tape, a fita rolo. Para nós aquilo era uma grande tecnologia. Com certeza. De repente chega a internet com o digital. E aí? Vamos para o CD. De repente acabou o CD. Hoje você trabalha. O locutor, somente ele, a mesa de som, 2 computadores em sua frente, 2 telas em sua frente e ele conectado com o mundo. Falando sozinho, brincando, dando risada, emocionando, trazendo uma notícia pontual, lendo uma mensagem, interpretando um texto que vai provocar reações em quem está acompanhando, porque o rádio é um baita de um companheiro. E a tecnologia nos trouxe essa versatilidade. Você está em sua casa através do WhatsApp, você fala com o locutor, você manda uma mensagem de áudio que já entra para o ar. Você manda uma mensagem de vídeo, através dela você extrai o áudio e coloca aquele ouvinte em contato com os demais. Então o rádio trouxe e está presente junto com a internet, trazendo essa novidade. E a pessoa que fazia o rádio, o locutor de antigamente, ele sofreu muito com essa mudança? Eu tenho muitos amigos que abandonaram a profissão. Tenho amigos do rádio que foram fazer outra coisa, desistiram. Eu não desisti porque eu sou apaixonado. Desde muito pequeno eu queria trabalhar em rádio, queria e estou até hoje. O rádio é a minha vida, é aquela coisa de você estar ali. Você acredita que essa desistência foi por não absorver a tecnologia ou por achar que estava sendo, de certa forma, colocado em jogo toda uma história e uma tradição? Eu acredito que talvez não conseguir absorver a tecnologia. Porque quem não se adaptou à tecnologia, porque o locutor que dependia de um operador de áudio, de um operador técnico, ele não conseguia fazer a mesa de som, porque hoje no rádio FM você trabalha só. Eu e eu. O ouvinte pede uma música, você digita, já está na ponta da linha do software, toca a música, atende o ouvinte sozinho. Antes não, você tinha o técnico. E muitos não conseguiram fazer essa adaptação. E esses, infelizmente, desistiram da profissão. Eu sempre pensei que alguns foram duros com a tecnologia, porque achou que a essência do rádio tinha se perdido. E algumas pessoas que eu converso, você também mais do que eu, esses dias eu peguei uma foto sua com a Cristina Calisto, com tanta gente, né? Uma foto que tem um grupo. Revista Pois é. Pois é. Revista Pois é, do incrível Moscardi, sobre o edifício do Banco Itaú, lá no centro de Maringá. E a revista fez uma matéria
Ídolos sem rosto. Era o nome da matéria. E colocou todos os locutores na ocasião, Maringá FM e Rádio Cidade, todos nós estávamos juntos, e mostrando ao público leitor da revista quem era quem. E como é que nós fazíamos como atendimento no rádio. Foi uma época de ouro do rádio, mas ela continua até hoje. Mudou-se o formato da maneira com que as pessoas consomem o rádio. Mas dali dessa foto eu consegui identificar quem está no mercado cerca de 30% só. Sim. É isso que eu fico um pouco triste, sabe? De ver que pessoas que nós dávamos o nosso tempo para ouvi-las, né? De repente parou ou se aposentou. Nossa, eu lembro do Ivo Cunha, de uma maneira que ele trabalhou várias vezes comigo, a própria Cristina Calisto aqui, né? Falando de rádio. Gente, ouvir, vê-los falar, né? O Ivo não, que é falecido, mas vê-los falar é como se ele estivesse adoçando nossos ouvidos. Não, e o rádio tem essa forma marcante, né? Porque quem te ouviu, te ouve hoje, às vezes você pega um Uber e o motorista, eu conheço você de algum lugar. Aí você começa, essa voz não me é estranha. Isso é muito gostoso, porque pessoas que te acompanhavam, pessoas que estavam ao seu lado naquela anos 80, anos 90, 2000, guardam na memória a tua voz. Então isso é gratificante. Por exemplo, eu apresentei uma formatura de colegial. Anos e anos depois, eu fui contratado para fazer um cerimonial de debutante, 15 anos. Eis que a mãe da menina era aquela que eu tinha feito a formatura. Aí você fica, nossa, você vai fazendo parte da vida das pessoas. Então, o rádio fez com que fizéssemos parte de muitas pessoas, da vida de muitas pessoas. Mas muitos do rádio, voltando ao assunto, desistiram, talvez porque não se sentiam valorizados, não recebiam aquilo que achavam que deveriam receber. Mas aquele que era apaixonado pelo rádio e realmente queria e amava o rádio, continuou. Estes continuaram. Porque é uma paixão inexplicável. Mas quero falar de paixão. Então vamos. Você sabe que aqui o programa, ele tem um momento de saudade, né? E eu queria que você me falasse dessa pessoa aqui, ó. Eita! Conta pra mim. Ah, essa pessoa... Mostra ali, se você quiser só Nossa, mostrar um pouco. essa pessoa, eu me arrepiei agora, viu? Eu me arrepiei agora. Essa pessoa tinha 8 anos de idade. Essa pessoa já era apaixonada pelo rádio. Lá em Colorado? Lá em Colorado. Esse moço aqui, nessa idade, eu estava com um uniforme sujo, que eu estava jogando bola quando fui chamado para tirar a foto. Se você perceber, né, no colarinho está todo sujo. E eu tinha os dentes entreabertos e eu já sonhava com rádio, porque eu morava com os meus avós e o meu tio caçula, que eu tenho ele como um irmão, na verdade, irmão mais velho, tio Zé Paulo, ele chegava depois que ele ia namorar e ligava o rádio. Eu não podia ligar, porque era pilha, podia acabar a pilha, mas quando ele chegava ele ligava o rádio, eu ficava ouvindo. Então começou muito cedo. E esse menino aqui sonhava longe, hein? Esse era o menino mais bonito que eu conhecia, viu? Ah, eu também achei. E Boa isso fase. aqui, o que foi? Porque eu, mexendo com as suas histórias, eu vi que você dizia assim, essa foto é do meu pai, uma foto que ele tinha... Olha, Val, essa foto aqui, agora... aí vamos agora para a minha vida, hein? Essa foto aqui, ela me representou, quando eu a encontrei, foi um amigo que me enviou. Quando eu a encontrei, me representou algo muito importante, porque foi uma das únicas fotos que eu pude ver e ter nas mãos do meu pai jovem. Meu pai vai fazer 84 anos, agora em julho, e ele tinha aqui 16, 17 anos de idade. Dessa foto aqui, creio que ele é o único que... está vivo, né? Está na ativa, graças a Deus. Mas ele tinha 16, 17 anos. Então, quando eu encontrei essa foto, eu fiquei, meu Deus, porque você nunca pensa no seu pai ou na mãe jovem. Você sempre os vê ali, né, como o pai, o teu genitor, a tua genitora, mas quando você vê, nossa, ele teve uma história antes de nós.
Então, me fez refletir muito. Eu ficava pensando o que se passava na cabeça dele com 16, 17 anos. Falando em 16, 17 anos, quantas pessoas com 16, 17, 18 anos foram visitar os estúdios das rádios onde você trabalhou e queria ali, sedento, né, essas pessoas, sedento para saber alguma coisa e quem sabe quantos você acendeu a luz para dar direcionamento no caminho. Provavelmente alguém assim. A inteligência artificial me deixou mais bonito aqui, hein? Val, essa foto eu... usando um bigodinho, devia ter 19, eu vou colocar 19 e 20 anos de idade. 19 a 20 anos de idade, estúdios da Rádio Colorado. Ali também foi uma grande escola. Saudades, hein? E tinha até a foto do Papa. O João Paulo I, aqui atrás de mim, era o João Paulo I. Uhum. Ele tinha assumido, então é só ver quando o João Paulo I estava nativo, ficou pouquíssimo tempo, né? Uhum. E tinha a foto dele. Nossa, nem me lembrava do bigodinho. São seus filhos? Não, acho que não, né? Eu sei que não. Sou eu de novo. A outra da infância, que sou eu e meu irmão. Nós somos em 3, Edson, Helder e Edmara. Edson um Aparecido, Helder Denner e Edmara Elaine. Aqui sou eu e o Helder. Eu estou emburrado nessa foto. Imagina, por quê, né? Minha mãe simplesmente, minha inesquecível mãezinha, trocou os sapatinhos. Ela fez o meu sapatinho ir para o meu irmão e o dele para mim. Eu emburrei na hora. Não. Eu não queria usar esse sapatinho. Mas aí eu levei um beliscão que ficou marcado, né? Ó, a gente pode dar continuidade ou podemos parar por aqui. Não, pode continuar. Você vai levar metade do prêmio só. Pode continuar. Saudade faz bem. Então, gente, eu vou para um intervalo brevezinho e já voltamos com o Comunidade do Conhecimento. De volta com Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, que tenho a responsabilidade por essa pauta e apresentação dessa edição, que tem hoje como tema quais mudanças foram necessárias e essenciais para que os profissionais se adaptassem ao rádio de hoje. Tá certo, eu trouxe uma pessoa da minha confiança, que reside aí, não paga aluguel no meu coração, que é o Edson Valério. Lógico que eu estou fazendo uma brincadeira com ele e eu tenho certeza que ele tem visitado um pouquinho dos seus recuerdos de Ipacaraí, hein? Tudo bem, senhor? Tudo bem. Ele me fez nessa comunidade do conhecimento aqui bater uma saudade danada. Você chega no programa e de repente traz uma foto quando você tinha 8 anos de idade. Fala, meu Deus. E essa aqui? Essa foto, Val, ela foi uma foto de promessa minha, hein? Essa foto que foi foto de promessa. Essa é minha filha mais velha, Lidiane. Nós estamos aqui no Zoológico de São Paulo e ela com seus cabelos encaracolados. Eu digo foto da promessa porque ela tinha probleminha nos olhos, tinha um leve estrabismo. Até hoje, quando ela fica brava, ela fica... E eu prometia, nesse dia aqui, nessa viagem, eu prometi. Uma coisa você pode ter certeza, ela não vai ficar assim. Esses olhinhos vão ficar normais, pode ter certeza. Foi a minha grande paixão, que antes de ser pai, eu já sonhava de que fosse uma menina. E quando veio a Lidiane, ela me completou em vários sentidos. Ela está hoje com 4.2, 42, muito essa bem aqui vivida. Ainda. É essa mesma. A outra, surpresas aqui, hein? Essa é a minha pequena. Esse é o primeiro amor, né? Aquele amor que fica para todo sempre, né? Ah, dona Lidiane. E esse é o meu menino, que hoje tem 4.0. Ele foi aqui nessa foto, Val, as recordações vão... Foi o primeiro aninho dele, ele estava dodói, estava numa gripe danada. E nesse dia eu estava fazendo futebol. Então me esperaram chegar do futebol, da narração de futebol num domingo, para comemorar o aniversário dele. Era o primeiro aninho dele. Olha. E hoje ele está com um menino no colo, mais ou menos desta idade aqui, que é o Henrico, o filho dele que está com 1 aninho e 1 mês. Olha aqui.
É esse mesmo. Esse é o Hérisson William Valério. Ele entrou na profissão de uma certa forma. Hoje, o Hérisson tem um estúdio de gravação, onde ele grava bandas, onde grava jingles, faz campanhas publicitárias. É o meu Olha que segundo. Aí, de novo, é ele de novo. Aí. Nem você Era o meu tem gordinho. fotos tão bonitas assim, porque eu tem. trabalho nas fotos, viu? Eu percebi, mas eu tenho, assim, eu me lembro até hoje, na época, Instamatic, 12 filmes, 12 fotos, 24 fotos, eu era A pose. apaixonado pelas fotos, maravilhosa, maravilhosa, Val. Esse aqui também, o Hérisson, essa foto foi tirada no shopping na época, na época do Big. Eles faziam grandes promoções, levavam as escolas, tinham tipo de um parque de diversões ainda, se eu não me engano, era do Demeterco lá. E teve um evento lá e ele foi de alemãozinho para poder dançar a quadrilha, tipo quadrilha da festa junina, vai segurando umas cordinhas, no meio no centro tem uma haste vai girando justo. E nesse dia eu fui com ele na festa. Me lembro até hoje. Os dois, mais uma vez, com uma bela foto, Lidiane e Hérisson, meus xodozinhos. E os trato como adultos, mas no coração como bebês, né? Sempre. Sempre. Você é pai de duas moças e você sabe muito bem como são. E esse cara aqui? Esse aqui é o Alcira, esse é o Pinga. Esse é meu pai. Essa foto é de alguns anos atrás. Nós estávamos passando um final de ano numa chácara próximo a Colorado. E essa foto tá bonita aqui, hein? Tá meio Charles Bronson. Tá bonito. Meu pai tá bonitão. Isso meu tudo pai vai ser sua lembrança para você levar hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Ou você para e fica com a metade do prêmio ou leva tudo. Não, Você vai pode levar continuar, pode continuar aqui, ó. Pode continuar. Então, passado alguns tempos, né, de grande felicidade, de permanência, você com a sua família, que a gente percebe que você é muito participativo, sai na internet assim, a minha mãe precisou fazer uma ponte de safena. Me conte sobre essa cirurgia, como é que estava ela? Ela tinha feito já um procedimento, inclusive no dia do procedimento, eu estava em São Paulo, em Campinas, no show de 40 anos de Chitãozinho e Chororó. Na ocasião tínhamos recebido um convite e eu fui até lá nesse show, que era um show só para convidados. Eram 1000 convidados dentro de um resort ali em Campinas e eu recebi, no meio da noite, o aviso na época do diretor comercial da Maringá, FM, o Zé, me informando o que tinha acontecido. Eu falei, esperamos acontecer, tua mãe passou mal, tal, ela teve que fazer um procedimento, colocou um stent, tal, mas está tranquilo, está tudo bem, você pode continuar aí porque não há necessidade. Ela está bem, já voltou do procedimento e está tudo muito bem. Então foi tudo muito bem. Mas, passado alguns anos, aí, infelizmente, houve a necessidade de ser feito uma cirurgia, porque o coração estava fraco. O nome dela? Dirce Carinhena Valério. E ela foi feito exames com um médico, ela tem que fazer uma cirurgia. Aí nós ficamos naquela dúvida, né? E meu irmão mora em Marília até hoje. Lá em Marília, um outro cardiologista, olha, o procedimento realmente tem que ser uma cirurgia. Aí 3, 4 médicos foram consultados e todos a mesma coisa, mas ela não queria. Ela tinha um medo danado. Tanto que no último vídeo que eu tenho dela, dentro do hospital, momentos antes dela ir para a cirurgia, eu tirando onda, porque eu cheguei mostrando no vídeo a malinha dela e falei, tem paçoquinha escondido aqui, porque você come paçoca escondida e tal. E ela tinha comido um doce e ficou assim no cantinho, come tanto que, tá aqui na boca da dona Dirce tem tal. E ela tirando, filho, o pessoal vai acreditar que realmente eu guardo paçoquinha dentro das minhas coisas. Então foi a última vez que eu conversei assim legal com ela, porque depois ela teve a cirurgia, voltou, teve bem. Aí no dia... Sim, em 2016. Aí no dia 5, no dia 3, ela conversou bastante comigo, aquela coisa de mãe e filho, e fez uma brincadeira que eu até briguei com ela dentro da UTI. Ô filho, se eu te fiz alguma coisa de errado, você perdoa a mamãe?
Eu dei aquela... Falei, mas você está de brincadeira comigo? Quem tem que pedir perdão um dia sou eu. E outra coisa, está virando atriz da Globo agora, que é um Oscar. Pode parar, você está muito bem. Imprensa. Troféu imprensa. E você já vai sair. E realmente tinha já o aviso de que na terça-feira seguinte, isso num sábado, ela sairia da UTI e iria para o quarto. Ela ficou até animada, mas infelizmente não deu. Vamos ver. Dona Dirce está aqui. Como você gostaria de vê-la? Todas as fotos dela, eu acho que essa coisa de paixão pelo que faz, eu peguei dela. Porque minha mãe, ela foi mãe e pai. Ela foi mãe e pai. Meu pai é super gente boa hoje, mas teve os seus problemas no passado. E minha mãe foi quem, de uma certa forma, criou os 3 filhos e batalhou pelos 3 filhos. Tinha uma lojinha na cidade, ia para São Paulo, fazia compras, saía vender para as amigas as roupas, estourou os 2 ombros, teve que fazer cirurgia nos 2 ombros por causa das sacolas. Ela se foi jovem, 72 anos, quando ela morreu em 2016, mas com a certeza de que ela tinha vencido no aspecto educação dos filhos. E também dos netos, que ela teve a oportunidade de conhecer netos. Você mais uma irmã mais 2, e um irmão, nós somos em 3. E ela foi feliz que os 3, muito bem encaminhados, os 3 só deram alegrias para ela. Então ela conseguiu, nos últimos anos da vida dela, de uma certa forma, viver da forma como ela queria ter sempre vivido, com os filhos do lado. Alguma dessas fotos aqui? Essa aqui? Não sei. Pode tirar? Pode. Essa aqui? Essa foto foi numa festa, eu tirei essa foto. Foi numa festa na casa dela e eu tirei essa foto, eu estava com uma máquina nova fotográfica grande e eu tirando foto de longe da minha mãe. Ela estava triste, pensando depois da foto, o que você está pensando na vida aí, dona Dirce? Não, de vez em quando é bom dar umas viajadas. Tá? Minha mãe era muito doceira, gostava muito de doce. Gostava muito de fazer doce para a família e a alegria dela era reunir todo mundo. Eu acho que eu tenho isso dela. Quer ver eu ficar feliz? A Denise Italê, minha patroa, ela pode dizer isso com os filhos reunidos me faz o melhor do mundo. Acho que a família, filhos, aquilo que você constrói depois que você sai da casa dos pais é o que me faz esquecer o rádio. Abandonar o trabalho rádio, entrevistas, porque não tem preço algum que te pague do que você ter momentos com aquelas pessoas que estão ao seu lado. Olha, Edson, eu vendo você falar, quase que também não sai aqui. Estou me segurando aqui. Não, eu não preciso. Essa é a foto que eu sabia, eu tinha ciência e consciência que seria a última foto que você ia pegar. Eu tinha isso. E foi algo que eu vi e falei, olha, tem que terminar o nosso bate-papo com essa foto. Espero que você goste e guarde. Tá? Ela é Expoingá. Foi uma das últimas fotos que nós tiramos dela, foi na Expoingá. Que cor que eram os olhos dela? Ela tinha uns verdes claros, tinha uns olhos verde claro, Céu azul. Meio castanho azulado. claro. Castanho claro, mas quando eu estou meio emocionado a coisa começa a mudar, tá? Os filhos, um é bem verde, o outro é azul, mas boas lembranças. Aliás, depois que ela se foi, eu demorei quase 2 anos para fazer uma homenagem para ela que eu deixei no canal do YouTube. E a Denise acho que acompanhou a parte final. Eu demorei, sem brincadeira, 1 ano e meio para gravar o texto. Eu gravava um trecho, eu parava e não conseguia, porque eu juntei várias fotos dela, gravei um áudio, peguei uma poesia dos passarinhos, né? E fui juntando com o que eu sentia e fiz uma homenagem para ela, está lá no canal do YouTube. Para mim ficou como uma recordação de tudo aquilo que ela me representou. E nesse vídeo eu coloquei inclusive a última gravação que eu tinha feito dela e quase 2 anos para montar, porque cada vez que eu vou editar eu via, né, como até hoje, até agora não embarguei a voz e não travei, porque eu estou usando tudo aquilo que eu tenho que eu guardei nesses anos todos do rádio para se conter, porque não é fácil. Porque quando você lembra de alguém que te cuidou, te amou, te valorizou, corria atrás,
uma das alegrias maiores da minha mãe. Ela era apaixonada por Chitãozinho e Chororó. De repente, estou tendo um show de aniversário da rádio e entre os convidados do show de aniversário, os irmãos. Eu falo, você vai comigo na festa hoje que eu estou apresentando? Não, eu não quero te atrapalhar. Você vai comigo, não vai me atrapalhar. Você vai ficar num canto lá do camarim, atrás, era dentro da arena do pavilhão azul. E montou-se o palco, e no fundo do palco, um backstage. Você vai ficar ali na hora certa, eu vou te buscar, tal. Tá bom, e ela ficou ali, eu toda hora ia lá, levava alguma coisa para ela beber ou comer. Falei, agora eu vou te levar a conhecer umas pessoas. E levei ela no camarim do Chitãozinho e Chororó. Para ela foi a maior alegria da vida dela. Poder Foi a Disney. Abraçar. Foi a Disney da vida dela. Foi a Disney da vida dela. Obrigado pelas lembranças, hein? Eu quero, com esse gesto, externar a você o nosso carinho, que você continue sendo a pessoa que você sempre demonstrou ser. Se dentro da comunicação existem momentos em que você precisa de usar máscara ou uma maquiagem para parecer mais bonito, eu sempre te vi desse jeito. Não precisou e nem precisa de nada. Você é o que é. Muito obrigado pela sua existência. Obrigado eu. E volte sempre, porque esse canto é nosso. É nosso. Eu vou assim com o coração disparado. Falar sobre rádio e de repente, muito obrigado pelos momentos marcantes que você me fez relembrar aqui. Muito obrigado. Você tem quantos netos? Quatro. Agora estamos com 4. Nós estamos com 4. 4 netos? Nós temos 4, dois filhos e 4 netos. Os 2 tiveram um casal cada. Então ficou uma família bacana, muito legal. Então, tá bom. Obrigado eu pelo carinho e pelo convite. E é isso, gente. E você que nos acompanhou, espero que tenhamos, Edson e eu, despertado em você o motivo pelo qual o rádio sempre será o que é e foi. E nós, com todo esse momento de homenagens aqui, tenho certeza que marcará, né, tanto a vida dele e a minha. Foi muito singelo, mas deu para ele entender que nós o amamos demais. Muito obrigado. A Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas você pode rever esse programa em nossas redes sociais, principalmente em nosso canal do YouTube, onde você pode assistir estes e outros conteúdos. E gostaria também que você desse lá o seu like ou dislike, não sei, mas o importante é que, compartilhando, você nos faz um pouco mais forte a cada dia. Até uma próxima. Até lá.